Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo Renan, conforme combinado, até como forma de minimizar aí algumas ansiedades e tudo mais, a gente fazer um vídeo rápido, bem pontual, bem tranquilo, com dicas, com a explicação das regras, dos critérios da banca e principalmente com alguns trabalhos assim, que vocês têm que focar exatamente naquilo que vocês precisam para ter um bom fechamento desse momento aí, que é o TCC, tá? Então, eu gosto de explicar desde o começo que o TCC2, ele é uma consequência do TCC1, em que você está avaliado naquela pergunta-problema que você levantou lá atrás e que foi sua escrita ao longo desse mês, tá? Então, o foco principal, o que interessa no final das contas, é se toda a sua trajetória explicou aquela pergunta-problema, aquela problematização que você fez lá atrás, tá? E tanto que na apresentação você tem que resgatar, inclusive, o que iniciou esse projeto, esse percurso aí. Metodologia, a pergunta-problema, os objetivos geral, os 3 específicos, falar se quiser sobre a justificativa, tudo isso. E, além de fazer isso, apresentar o desenvolvimento de como que você estruturou o seu trabalho, como que você utilizou aí dos autores, e você, então, fechou, finalizou com as considerações finais. Então, via de regra, é isso. E aí eu vou falando aqui agora sobre alguns critérios. Para isso, eu vou compartilhar a tela para vocês, tá, gente? Até eu mandei um material, eu confesso que eu até apresentei aí, acrescentei algumas questões. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Eu não sei se está aparecendo adequadamente, acredito que sim. Tá, então vamos lá. De todo modo, tá aí, trabalho de conclusão do curso, defesa 2022/1, e aí vamos logo para a gente ver como que será a banca. Finalmente voltamos para as bancas presenciais, tá, gente? E aí a gente teve uma parte, né, depois de todo esse período, 2 anos sem, isso é ótimo, isso por um lado é bom, porque isso de certa forma dinamiza, otimiza e até ajuda, principalmente aqueles alunos que têm dificuldade com tecnologia, como a gente tem observado em algumas bancas online aí, tá? Então, voltou a ser presencial e o calendário das bancas vai sair, tem que ser depois do dia 30, porque a previsão da entrega dos alunos aptos a participar das defesas são os tutores que definem isso, eles devem entregar agora depois do dia 30. Então, até segunda, terça-feira, gente, ainda não vai ter a banca, não. Pode ser que ela saia aí na terça-noite, quarta-feira, a depender. A gente já tem um esboço dos cursos que vão acontecer, por quais dias que serão, com os professores. Pode ser que tenha mudança de professor na última hora, isso é normal, mas via de regra, as definições das bancas, a gestão com os coordenadores, eles estão definindo aí os professores que irão compor, tá? Quase todos já estão prontos, tá, gente? Então é só questão da gente esperar agora o tutor. Ah, Rodrigo, mas por que não divulga antes o dia da banca para a gente ir se preparando? Porque pode ter mudança, gente. Pode ter a gente criar uma expectativa de uma previsão de dia e você nem acontecer a sua banca naquele dia, tá? Então isso não é ideal. O ideal é que a gente vai, divulga e a gente apresenta aí o processo das bancas e aí você se programa em cima daquele horário, daquele dia e do tempo que você vai estar ali destinado a isso, tá? Então vão ser presenciais. E o principal, pessoal, é que a parte escrita do TCC ela já foi avaliada, já foi aprovada pelo tutor de vocês. Então, via de regra, vocês não serão avaliados pela parte escrita que valeu 6.000 pontos. Só lembrando aqui, atividade 1 valeu 1.000 pontos, atividade 2 valeu 1.000 pontos, e atividade 3, a última, valeu 4.000 pontos. Então, desses 6.000 pontos, né, ok, bacana, agora tem mais 4.000 pontos, que são essa atividade 4, atividade de defesa, em que é uma condição, né, eu sempre brinco, o pessoal fala que a gente gasta muito no latim, condição sine qua non, tá, gente? Ela é indispensável, ela é exigida, né, inclusive por força legal do MEC. Mesmo o aluno que tenha 6.000 na parte escrita,
ele é obrigado a participar da parte da defesa para comprovar que foi ele que fez a banca. Ah, mas que absurdo, não sei, é claro que foi ele. Não necessariamente, tá, gente? Pode ter um ou outro aluno que copiou, alguém que fez para ele pagou para alguém fazer, por incrível que pareça, isso acontece. E a banca é o mecanismo que a gente tem de garantir que aquela parte escrita foi o próprio aluno que fez, tá? A título de curiosidade, ano passado, semestre passado, a gente teve algumas reprovações por alunos que não souberam, não deram conta de apresentar um trabalho que, teoricamente, ele escreveu durante um ano, tá? Então, o objetivo aqui nem é ficar assustando, não, tá, gente? É coroar com êxito, com sucesso, aqueles alunos que fizeram e a gente vai caminhar para isso. Então, parte escrita não será avaliada, ela sim vai servir de roteiro para os componentes da banca. Vocês vão ter que entregar uma cópia dessa parte escrita do PDF finalizado, que vai ser disponibilizada para cada componente da banca, e o objetivo é exatamente esse: permitir que a banca avalie você, não só na sua desenvoltura de apresentação, vou mostrar os critérios aqui agora, bem como você ter condições de responder uma ou duas ou algumas perguntas sobre o TCC. Então, vamos lá nos critérios, tá? E aí, algumas considerações. O tempo de apresentação está definido em formado, ele vai ser informado de acordo com a banca. Geralmente, a gente coloca a cada 20 minutos ou a cada 15 minutos uma banca, onde a distribuição desse tempo está em até 10 minutos para apresentação pelo aluno. Durante esses 10 minutos, ninguém pode interferir, te atrapalhar nem nada. Você tem 10 minutos seus para poder apresentar. E, fim desse processo, entram as perguntas, tá, gente? A gente às vezes coloca 15, eu gosto de colocar 20 minutos, mas isso depende muito da quantidade de alunos que a gente tem por curso, por dias de apresentação, né, e bancas por dia. Então, normalmente, se for a cada 20 minutos, são 3 bancas por hora, um total de 7 às 10, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Eu tenho em torno aí de 12 alunos por dia apresentando. Então, tem curso que pode chegar a 24 alunos, então vão ser gastos aí pelo menos 2 dias por curso para a conclusão desse tema aí, tá? Então, o tempo está definido, informado, a gente ainda tem um refinamento final aí, se vai ser 10 ou 15 minutos, mas, de qualquer forma, o principal que você tem que saber é que você tem que se programar para apresentar em no máximo, está negritado aí, 10 minutos, tá? E aí, pessoal, para a sua apresentação, e como condição de você apresentar, nós vamos mandar lá no grupo de WhatsApp 2 atas que devem ser preenchidas por vocês e levar para a apresentação já assinadas. Uma ata é a ata de defesa do trabalho de conclusão do curso. É uma ata que você preenche qual que é a sua banca, o horário que você participou, o dia, a data, porque isso é um documento que depois vai ser anexado no seu trabalho de conclusão e o MEC cobra isso depois, tá? E a outra ata, uma ata simples, com uma via só, essa primeira ata de defesa em 2 vias, tá? Essa ata é uma ata para autorização para publicação do TCC, impressa em uma via. A gente geralmente já encaminha isso, porque alguns trabalhos de vocês serão publicados, tá, gente? Aqueles que a gente considerar os melhores trabalhos que levaram em conta não só a parte escrita, mas também a parte da apresentação, tá? E de acordo com o nosso regulamento, a banca vale 4.000 pontos, como eu já disse, em que ela vai avaliar principalmente a capacidade de vocês em falar sobre o tema que vocês escolheram. E aí vocês vão ser avaliados em 4 critérios. Primeiro, vale 2.000 pontos, a propriedade e a consistência conceitual do aluno para tratar do tema, né, do TCC apresentado. Então, falar sobre o tema que vocês escolheram. Então, qualquer que tenha sido o tema, gente, é desenvoltura, domínio do tema. A capacidade de falar, de refletir e, quando inquirido, indagado e questionado, apresentar claramente esse conceito, ou seja, ter propriedade de falar sobre um assunto que, querendo ou não, vocês desenvolveram durante um ano. O segundo tópico, vale 500 pontos, é apresentar a relevância desse tema à comunidade acadêmica. Eu sempre brinco, e é uma brincadeira séria, eu falo que todo o TCC ele tem que ter uma utilidade social.
Ele não basta ser um papel que vai ficar lá parado, um documento que vai ficar lá guardado na biblioteca. Não. Ele tem que ter uma utilidade. Ele tem que servir para poder transformar a comunidade, transformar as empresas, permitir que pessoas, né, tenham ali resultados positivos, que ela possa fazer diferença na vida de várias pessoas ou organizações. Então, como é que a gente trabalha com isso? Uma pergunta que, de repente, o doutor pode falar, ok, então, de forma prática, como é que você alavancaria ou desenvolveria o seu tema na sociedade? E aí você falar a respeito disso, tá? Outro peso que vale aí 1.000 pontos, articulação verbal, vocabulário, pronúncia, adequação do aluno à ocasião da apresentação. Parece que não, gente, é como você, oratória, pronúncia, evitar aqueles cacuetes, né, então, ficar lendo o slide, né, coloca o slide e fica lendo, né, tudo isso é avaliado, bem como a forma como você se apresenta. Então, tem aluno que se for de camiseta ou short, ele nem entra na sala, tá, gente? Tomara que seja frio, porque aí evita esse tipo de situação, mas é se preparar mesmo, tá, gente? Como um processo de um trabalho que é o fechamento do seu curso. Então, seja 4 ou 5 anos, você está ali encerrando toda a trajetória que se iniciou lá atrás, no primeiro período. Então, é um momento em que você está sendo plenamente avaliado aí. E, por último, e não menos importante, observação ao tempo de apresentação. Ah, Rodrigo, são até 10 minutos? Até 10 minutos. Pode passar? Não. E se precisar passar? Aí depende da banca, tá, gente? Tem gente que zera, tem gente que vai tirando o ponto, né? São 500 pontos, vão diminuindo o percentual que você poderia ganhar ali por não cumprir a questão do tempo. Veja, gente, não é que 10 minutos é muito ou é pouco tempo, mas é o tempo que você tem para falar sobre algo que, querendo ou não, você domina, tá? E o principal, e eu negritei aí, gente, não haverá divulgação das notas pela banca. Por quê? Como é muito corrido, né? Normalmente as bancas a gente trabalha muito com essa ideia de que normalmente na banca você teria que sair todo mundo, todos os convidados, para a banca deliberar ali sobre a nota. Como é um processo um pouco mais dinâmico, os 2 avaliadores, ou 3, dependendo da composição da banca, eles vão estar ali registrando. Depois, no final, eles fazem uma reunião geral para definir, tá? Qual foi a pontuação de cada aluno. Durante a sua apresentação, eles vão estar anotando, fazendo um monte de consideração, e no final eles fazem esse cruzamento aí, tá? Pode ser que alguma banca, de repente, resolva divulgar a nota, sem problema. Mas, via de regra, não haverá divulgação, até para não ficar criando ali uma situação de demora, bem como questionamento, alguma coisa nesse sentido. Depois ela é devolvida para vocês, normalmente eu que passo as notas ou a própria coordenação lança as notas de vocês e com o resultado final, tá? Bom, dito isso, eu vou mostrar aqui agora, e aí vou apresentar, pessoal, deixa eu voltar aqui para o slide, vou parar de compartilhar, né? Eu vou apresentar aqui um modelo de slide, e aí eu gosto e aí vou mandar no grupo de WhatsApp também, tá, gente? Um modelo de slide que ele auxilia, ele não é rígido, ele não é o modelo oficial. Vocês podem pôr a cor que quiser, se quiser usar algum modelo de slide de apresentação da internet, podem. Se quiser usar algum outro aplicativo, um Prezi, para apresentar, para enriquecer seu trabalho, pode, desde que tudo isso esteja contemplado nos seus 10 minutos, tá? Então, para efeito aí de tranquilizar vocês, vou mostrar como é que funcionaria um modelo de apresentação, né, em que você vai colocar aqui, aí tem um título, aí coloquei um título qualquer, tá, gente? Então, nome, curso, tempo que quiser, então vamos lá colocar 2022/1. Você pode pôr o título se quiser ou não, pode pôr trabalho de conclusão do curso, fica à vontade. E basicamente é isso aqui. Você tem um slide em que você vai falar do problema de pesquisa. Nesse momento, gente,
Eu gosto de colocar assim, e aí, de novo, é só um roteiro, uma sugestão, fica a critério de cada um. Você pode colocar introdução e logo abaixo problema de pesquisa ou problema de pesquisa, em que você começa, e aí já dando algumas dicas de apresentação. Boa noite, meu nome é Rodrigo, estou aqui nesse momento para o fechamento do meu trabalho de conclusão do curso, com a temática tal, e aí você pode fazer uma introdução rápida, tá, gente? Logo depois o principal, aquilo que gerou todo o processo, né? O problema de pesquisa ou a chamada problematização. Então, por exemplo, como se deu o processo de construção das novas competências gerenciais frente a um ambiente de mudanças? Então, pronto. Qualquer que tenha sido a sua pergunta, você coloca ela aqui. E aí você fala, né, o porquê da sua pergunta, você pode ali justificar já o porquê da sua pergunta e qual foi sua preocupação em buscar a resposta para essa pergunta-problema, tá? Depois, o principal, você citar ali os objetivos geral, os específicos 1, 2 e 3. Aqui eles colocaram a questão da relevância justificativa, pode tirar, mas eu gosto de gastar um slide só falando de objetivo, gente. Então, escreve objetivo geral e qual foi o objetivo geral, e objetivos específicos, você coloca lá, né? Infernizado ou não, 1, 2 e 3, os seus 3 principais objetivos específicos. Por quê? Porque o seu desenvolvimento e a escrita do trabalho de conclusão do curso, né, 2, foi baseado exatamente nesses objetivos específicos, tá? Como eu disse aqui embaixo, quem quiser colocar justificativa, né, sem problema. Depois entra o principal, cadê aqui? O desenvolvimento, em que você vai trabalhar aqui, gente, os seus 3 objetivos específicos. Coloca um por página, então pode ser 3 slides só de desenvolvimento, em que depois você coloca aqui, e aí você descreve e tal, pronto, apresenta os seus 3 desenvolvimentos. Uma outra opção que você pode colocar, se você não quiser colocar texto, você pode colocar os seus principais autores que você trabalhou e você fala sobre eles, se quiser. Mas o principal desenvolvimento é você falar sobre aquele assunto que compreende ali o objetivo específico, tá? Depois, se você quiser, gente, pode falar. Aí, aqui no caso, pode pôr uma metodologia, você pode criar lá um slide sobre metodologia, sabe? E aí fica mais amplo e colocar. Realizado estudo bibliográfico, por meio de consultas e tal. Ela apontou competência, estratégia, e é uma série de questões que você pode citar ali. E, por último, você falar o principal, as considerações finais ou conclusão. E aí você finaliza com isso, tá? Então, olha só, são os slides pequenos, pontuais, em que você está apresentando ali de forma muito clara, muito precisa, fazendo aí discorrendo sobre a sua preparação ao longo desse semestre. Por último, não menos importante também, o referencial teórico, em que você vai colocar ali as suas bases bibliográficas, as suas referências bibliográficas. Ah, Rodrigo, mas o meu tive muitos, foram 20, 30, ok, coloca as principais, e na hora da apresentação, você fala assim, olha, como não caberia todos, coloquei os principais, super tranquilo, tá? E aí, finaliza na sua apresentação. Bom, deixa eu sair aqui agora. E aí, pessoal, agora vamos falar só rapidamente de algumas dicas com relação ao treinamento e ao preparo. Claro, vai bater nervosismo? Vai, ainda bem, né? Que a gente ainda fica tenso, nervoso, preocupado. Mas uma forma de você minimizar isso, e isso é bem interessante, e eu sempre dou essa dica, é você se gravar apresentando o seu slide para você mesmo, olhando para um espelho. Tá? E aí você tem aqui uma projeção, você pode pôr uma câmera, ou se gravar mesmo, e aí você fazendo uma apresentação para um espelho, como se estivesse ali simulando alguém escutando. E aí você vai, desenvoltura, e presença de espaço, de palco, que a gente fala, em que você pode caminhar, que é uma forma de você tornar dinâmica, apresentando o slide, apontando, dependendo, não tem problema nenhum, mas falar com bastante propriedade. E por que eu peço para vocês gravarem? Primeiro, para treinar em relação ao tempo. E aí você grava para depois saber em quanto tempo que você gastou a sua apresentação. Ah, corri demais, respira, fala com calma, se grave de novo falando.
Ah, demorei demais. Opa, então você rearticula melhor a sua apresentação, as suas falas, como forma de você treinar. Gente, não tem quem não se saia bem fazendo essa técnica aqui, tá? E você pode, inclusive, não só gravar, como você pode pôr alguns membros da família gravando, cronometrando o tempo, apresentando para ver se ficou legal. É a melhor forma de trabalhar nervosismo e evitar os chamados cacuetes na hora, né, gente? Quando bate o nervosismo, em que você olha lá e fica lá, né? Então, pois é, e aí fica aquele tanto de cacuete ali. Vai acontecer de ter branco? Vai, ok. Deu branco, por isso que o slide é um roteiro que vai te auxiliar. E se tiver alguma coisa que auxilia, assim, um dado numérico, uma sigla complicada, uma palavra em inglês ou em outro idioma que está complicado, você pode usar de uma colinha, falar assim, a gente tem anotado aqui, aí você pode falar sem problema algum. O que não se pode fazer, gente? Leitura, leitura e leitura dos slides. Então tem gente que sobrecarrega o slide, coloca aqueles muito texto e fica lendo lá. Isso é tirar zero, tá, gente? Pode ser só tópico no slide? Pode. É uma forma até de você trabalhar e treinar com muita desenvoltura, mas o principal, gente, é mostrar segurança. E quando eu falo em mostrar segurança, mostrar domínio sobre o assunto. E aí vai acontecer situações que são ótimas, porque o papel da banca é uma banca de defesa, em que você vai defender a sua produção, né? De um artigo, de um trabalho, de conclusão, em que você tem que estar ali para defender o porquê que você tomou determinadas decisões. Então, pode ser que alguém da banca pergunte como forma de te testar mesmo. Ok, mediante esses aspectos gerenciais que você colocou, né, pegando aquele exemplo do slide que eu coloquei, por que você foi por uma linha e não foi pela linha tal, que a gente acha que é melhor? E aí você pode falar assim, ok, respeito vocês acharem melhor, mas eu fui pela linha tal, porque eu entendi que o autor falou com mais propriedade, ele elaborou com mais consistência. A minha pergunta, problema, encontrou mais sentido e mais nexo por esse viés do que pelos outros dois, e o que enriqueceu sobremaneira o meu trabalho, permitindo que eu elucidasse aí claramente a minha consideração final, minha conclusão final. Pronto, falar com bastante tranquilidade, tá? Então, pessoal, dada essa dica fundamental aí, é vocês treinarem, já aproveitem para fazer isso. A gente não gosta de mandar esse material, essas dicas antes, porque quando vocês estão naquela finalização do trabalho em que vocês têm que postar lá, depois que fizeram todas as considerações e corrigiram tudo, e salvaram em PDF e postaram, aí que é hora de vocês se prepararem aí para a defesa, tá? Então, com muita tranquilidade, com muita propriedade, se capacitem para falar para uma banca que vai ser formada por professores do curso, alguns convidados, tá? Como forma de abrilhantar, e pessoas que estão ali para saber do seu melhor em relação àquele assunto, tá? Bom, vou me despedir por aqui. Deixo desde já toda e qualquer consideração que vocês precisarem após esse vídeo, fiquem à vontade. Perguntem lá no grupo, o objetivo é esse. A gente responde todas as perguntas, qualquer que seja o horário. E não se esqueçam desse treino, né, para vocês trabalharem melhor essa apresentação. E as bancas com os horários e a distribuição de alunos por tema vai sair por volta aí do dia 1º, depois que os tutores encaminharem para a gente a relação de alunos aptos, tá? Obrigado, boa noite, sucesso para todo mundo.